Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Receita Federal. Hoje ao meu lado está o Gabriel Ribeiro, que foi aprovado em 13º lugar para o cargo de auditor fiscal do concurso da Receita Federal. Gabriel, meus parabéns, eu imagino que, claro, você esteja muito feliz, né? Meus parabéns, seja bem-vindo aqui à nossa sede. Obrigado, muito obrigado. Muito bem, então, Gabriel, a gente quer conhecer você, quem é o 13º lugar desse grande concurso. Se apresente para nós, por favor. Bom, meu nome é Gabriel Ribeiro, eu sou geólogo formado em geologia, tenho 34 anos e sou natural do Rio de Janeiro. Muito bem, Gabriel. Então você de geólogo a auditor fiscal, o que aconteceu aí nesse caminho? Conta pra gente o início dessa sua trajetória, quando você decidiu se dedicar e ser um servidor público, ainda mais dessa área, né? Área fiscal. De fato, é uma área bem diferente da minha formação. Aconteceram muitas coisas ao longo do caminho, desde a época que eu me formei até eu decidi prestar concurso. Eu me formei, fiz mestrado e pensei em fazer o doutorado, desisti e aí resolvi começar a trabalhar com geologia. Trabalhei um tempo, mas saí da empresa que eu estava e aí fiquei um tempo sem atuar como geólogo. Aí passei a trabalhar como autônomo, cheguei a fazer até Uber e atualmente trabalho com turismo no Rio de Janeiro. E foi durante a pandemia, em 2020, que por eu ser autônomo e trabalhar com turismo, eu fiquei totalmente sem renda e percebi que não era esse estilo de vida que eu queria. De ficar totalmente dependente de situações, fatores externos que poderiam derrubar minha renda, eu sem previsibilidade de renda. E então eu optei por estudar para concurso, que é uma opção que você tem estabilidade, boa remuneração. E como eu sempre gostei de estudar e me considero uma pessoa com uma memória boa, achei que isso pudesse me favorecer para estudar para concurso e decidi ir fundo. E como que você identificou que você se sairia bem nessa área fiscal? Porque você mirou alto, né? Você mirou para auditor. Sim. Eu comecei pesquisando áreas. Como eu tenho um amigo que é auditor fiscal da Receita Federal e o estilo de vida dele era um estilo que eu admiro, né? Tipo, ele trabalha em esquema de plantão, então ele trabalha 24, folga 72, era um estilo que me agradava. Ele é auditor, então ele tem a estabilidade, ele tem boa remuneração, então eu pensei, cara, vou pesquisar mais sobre essa carreira para ver se é possível, porque realmente, de início era algo meio assim, auditor, caramba. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que, sim, é um concurso muito difícil, mas se você estudar, você consegue passar. Demora um tempo, você precisa se dedicar, mas eu pensei, bom, estou em pandemia, não estou trabalhando, tenho tempo para me dedicar integralmente a isso. Entrei de cabeça no projeto. Ele me apoiou, me deu incentivo, pesquisei sobre a carreira, né, porque eu não sabia exatamente as atribuições no auditor fiscal da Receita Federal. Vi que tinham outros fiscos estaduais também, mas eu percebi que na Receita Federal o leque de trabalho era muito amplo. Então eu pensei, bom, em alguma coisa lá dentro eu vou me encaixar. Em alguma área da Receita vai ser legal. E eu vi que várias me interessavam, não era só uma ou outra. Então eu falei, cara, e por ser um órgão de excelência, me chamou muita atenção. E é aquilo que você falou, eu mirei alto mesmo, que eu falei, cara, já que eu vou mirar logo alto. E eu vou me dedicar e eu só vou parar quando eu passar. Já que eu vou me dedicar, né, colocar o meu tempo nisso, minha energia, então você foi firme e avante. Como que você conheceu a Estratégia Concursos? Isso foi engraçado, porque, na verdade, eu pesquisando sobre... Eu não fazia ideia que existia estratégia antes de começar a estudar para concurso. Na verdade, eu não fazia ideia de nada. De nada, né? Eu comecei a pesquisar no Google, né, na internet, e sobre a carreira de auditor fiscal. Não foi nem sobre o concurso em si, foi sobre a carreira. E eu caí direto no blog do Estratégia, numa página, era um artigo, falando sobre o cargo, o concurso, falando sobre o último concurso. Aí, nesse artigo, estava contando sobre a carreira, as atribuições do cargo, o salário, e eu vi que o Estratégia era o que mais aprovava. Eu vi que, se eu não me engano, foi algo em torno de 70% do último concurso de aprovado do Estratégia. Eu falei, bom, então, se eu for escolher um curso, eu vou escolher esse porque é o que mais passa, eu quero o melhor. Se a maioria está usando esse curso, eu vou nesse curso com certeza. Comecei a pesquisar
E uma coisa que me atraiu muito nesse artigo que eu li do Estratégia foi que ele falou que só dependia de você, porque tinha toda nota de corte, tinha toda a questão dos 50% das matérias, tinha um corte de 40% para cada disciplina. E aí, nesse artigo, a pessoa que escreveu falou, então, na verdade, estatisticamente, quem faz os mínimos consegue entrar. Aí eu pensei, bom, então só depende de mim. Porque, então, a concorrência não é um fator tão fundamental assim. A concorrência pode até ser alta, mas como depende muito de mim, cara, se depender de mim, eu vou passar. Eu botei na minha cabeça isso. Se depender de mim, eu vou passar, porque eu vou ficar estudando muito. Eu vou estudar e vou conseguir passar. Então, esse artigo me estimulou muito a fazer, sabe? E aí eu contratei o curso e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não me arrependo nem um pouco, assim. Os materiais, tudo foi fundamental para minha aprovação. E aí, deu start na sua jornada. Sim. E como que era, então, a sua rotina de estudos? Você dividia a sua rotina entre algum trabalho, estudo, ou se dedicava integralmente ao estudo, né? Pelo que eu entendi, você estava naquele momento ali de pandemia, né? Meio sem saber até o que fazer, então você tinha um tempo. Como que você dividia essas suas horas líquidas ao longo do seu dia? Bom, foram fases. Esse estudo teve fases. Até você ir se adaptando, né? E se encontrando. Eu comecei bem perdido. Eu comecei conseguindo me dedicar integralmente ao concurso. Porque como eu não estava trabalhando, ainda estava tudo fechado, eu conseguia, meu dia inteiro era focado para concurso. Mas eu não conseguia fazer mais que 6 horas líquidas. Já começava a ficar improdutivo para mim mais do que isso. Então, 6 horas líquidas era o que eu conseguia fazer saudável, assim. No início, como eu estava muito perdido, eu segui bastante a trilha estratégica, que para mim foi fundamental. Se não fosse a trilha estratégica, talvez eu nem tivesse passado, porque eu não sabia nem como estudar, né? Eu nunca tinha estudado para um concurso desse nível e a trilha me deu todo o caminho para eu conseguir me dedicar às matérias certas, na sequência certa, com as revisões, saber como intercalar, porque era muita matéria. Então eu me dedicava nisso. Enquanto estava tudo fechado, eu me dediquei integralmente à trilha estratégica e fazendo 6 horas por dia. E depois que as coisas começaram a voltar ao normal, eu comecei a voltar a trabalhar, aí eu intercalava, porque como eu sou autônomo, eu trabalhava de manhã, então eu estudava a parte da tarde. Ou trabalhava à tarde e estudava a parte da manhã. Mas era rigorosamente todos os dias. Eu só tirava o domingo para descansar. E às vezes nem o domingo eu tirava, mas era bom dar uma descansada também, porque senão sobrecarregava durante a semana. Então minha rotina foi mais ou menos essa. Eu consegui, enquanto a pandemia estava rolando mais forte, me dedicar integralmente e depois intercalar com o trabalho, ou de manhã ou à tarde, mas sempre mantendo a constância de estudar todos os dias. Muito bom que você citou a trilha, né? Especialmente para quem não sabe por onde começar, a trilha é um excelente coach, né? Como se alguém pegasse ali na sua mão e falasse, ó, faz assim, estuda aqui determinado tempo, essa matéria. E aí você utilizou a trilha, foi aprendendo. Como que era o seu ciclo de estudos? Quando você já estava em um nível melhor, você fazia mais de uma matéria por dia ou não? Como que formava o seu ciclo? Sim. Então, eu segui rigorosamente a trilha. Rigorosamente. Eu fui da trilha 0 à última. Legal. Do pré-edital, né? Uhum. Antes de sair o edital da Receita, eu segui a trilha inteirinha, todas as tarefas. E aí eu fazia, em média, no começo, porque a trilha ela vai aumentando a quantidade de matérias, o professor vai inserindo, né? No começo você não estuda tantas matérias, conforme você vai desenvolvendo em algumas, ele vai inserindo outras. Então eu comecei com em torno de 4 matérias por dia, dentro da trilha. Depois, conforme o professor ia inserindo mais matérias, para eu conseguir finalizar a trilha dentro do período de uma semana, eu tinha que inserir mais matérias. Então, chegou num ponto, lá no final da trilha, quando eu já estava estudando todas as matérias do edital passado, eu estava estudando coisa de 6 matérias por dia, né? Então, aí ficou bastante. Aí tinha dia que eu até passava de 6 horas líquidas de estudo, porque no final do edital, no final da trilha, eu já estava estudando tudo. Então, eu estudava e revisava bastante coisa. Mas eu seguia a trilha à risca. E além da trilha, quais eram as ferramentas que você mais utilizava? Eram PDFs, videoaulas, cast? Sim, PDFs. Usei praticamente meu estudo inteiro, foi baseado em PDF. Eu usava videoaula apenas quando a matéria estava complicada,
Assim, eu precisava de uma explicação mais detalhada, então eu buscava uma videoaula específica. Foi um pouco em contabilidade, para eu poder entender alguns conceitos que era um pouco difícil de entender só lendo. Também na parte de economia, que já foi em pós-edital, mas que eu precisei de videoaula também para entender alguns conceitos que me facilitava. Na parte de estatística também, eu assisti algumas videoaulas, porque os professores dão uns macetes para resolver as questões, então isso me ajudou bastante. Português também assisti muita videoaula da Adriana, porque me ajudou muito também. Principalmente na FGV, porque a FGV tem todo um português diferente, então, e ela tem uma série de vídeos que são muito bons para quem vai fazer prova da FGV. Dedicados, né, a essa banca. Sim. Fiz muito exercício. Isso para mim foi a base. Eu acho que eu devo a minha aprovação à quantidade de exercícios que eu fiz, eu acho também, porque foi muito exercício que eu fiz, muito, muito, muito. Usei a plataforma do Estratégia principalmente para as questões inéditas, que foram muito boas para mim, porque sempre questão inédita é bom, pode vir uma questão dessa na prova, então isso me ajudou bastante. E usei muito flashcard. Flashcard foi algo que me ajudou demais também, assim. Recomendo para todo mundo que quiser experimentar, o flashcard foi fundamental também na minha aprovação. E o que diferenciou nos seus estudos no pré e no pós-edital? Diferenciou basicamente a quantidade de exercícios que eu fazia. No pré-edital, como eu ainda estava lendo muito PDF, eu intercalava leitura com exercício e eram basicamente os exercícios dos PDFs. Depois, no pós-edital, como eu consegui finalizar o edital praticamente inteiro antes de sair, o edital passado, né? Antes de sair o edital da prova efetivamente, eu consegui me dedicar basicamente a exercícios para todas as matérias que eu já tinha finalizado e apenas uma outra matéria que veio nova no edital que eu tive que começar a estudar praticamente do zero e aí eu intercalei PDF com exercício, mas assim, a diferença principal foi a quantidade de exercício. Eu praticamente só fazia exercício no pós-edital inteiro. E como que foi o seu preparo para a discursiva da prova da Receita Federal? Bom, eu treinei muito. Isso eu posso garantir, porque assim, eu fiz pelo menos 20 simulados do Estratégia. Cada simulado tinha 2 questões discursivas, então só nos simulados eu já tinha feito 40 questões praticando. E é bom que eu praticava em ritmo de prova, né? Já tendo feito outras questões antes. Então isso me ajudou bastante a chegar no dia da prova e simplesmente repetir o que eu já tinha feito 40 vezes, que era uma prova e na sequência de fazer discursiva. Então isso me ajudou demais, porque quando eu cheguei na hora da prova, por eu já ter feito muitas discursivas, apesar do tema ter sido diferente um pouco do que eu estava esperando, não me assustou. Eu consegui, inclusive, fazer rascunho na hora da prova. Eu fiz rascunho de cada questão, depois passei a limpo, com calma, e consegui entregar de boa. Não foi algo desesperador para mim. Mas isso eu devo ao treino, aos simulados que eu fiz e a quantidade de questões que eu fiz também. Na verdade, eu fiz até mais do que 40, porque 40 foram só nos simulados, fora as outras questões que eu fiz a parte dos simulados, que eu fiz mais umas 30. Então, pode botar aí mais umas 70 questões discursivas que eu fiz para praticar para o dia da prova. Bom, e antes de fazer a prova da Receita, você chegou a fazer a prova de outros concursos públicos? Sim e não, vamos dizer, vou explicar. Eu fiz há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, concurso para Petrobras, para a minha área. Não passei, fiquei no cadastro reserva, mas não fui chamado. E nunca mais fiz concurso. Então passou mais de 10 anos sem fazer concurso. Então, depois que eu comecei a estudar para a Receita Federal, eu fiz alguns concursos, mas apenas como teste. Para treinar. Para treinar. Importantíssimo, não eram né? concursos, e são importantes, mas não eram concursos que eu estava nem um pouco estudando. Fiz INSS, porque eu queria treinar direito previdenciário, e aí como era INSS, eu falei, vai ser bom que eu já treino direito previdenciário. Apesar de ser no INSS cair um direito previdenciário mais específico, eu considerei como um treinamento. Bastante coisa boa para eu treinar naquela prova. Fiz concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também. Foi bom, porque também tinham várias questões de português, matemática, então eu também consegui treinar direito administrativo. E foram só essas. Eu fiz só essas 2 provas, INSS e TCE do Rio. E aí os simulados, né, focados na Receita. Sim, simulados, Como você muitos. explicou aí pra gente. Outra parte muito importante de um concurso é a reta final.
Como que foram aquelas 2 semanas ou uma semana que antecede o dia da prova? Cada pessoa tem uma estratégia ali de pisar no acelerador ou no freio. Como que foi para você? O que você pode compartilhar com o pessoal? Então, eu tentei manter, tanto no pré como no pós-edital, em média, a mesma quantidade de horas. Eu não mudei muito. No pré-edital e no pós-edital eu fiz em média 6 horas líquidas. Tinha alguns dias que eu conseguia fazer 8 horas líquidas, mas se eu for colocar na média foi isso. E eu estudei a última semana normal, assim, foquei em exercícios, procurei na última semana dar um enfoque a mais, onde nas lacunas de conhecimento que eu tinha, então assim, nos pontos das matérias que eu não estava tão bem, eu procurei focar nisso na reta final. E nos flashcards, porque como eu tinha muito flashcard para memorização daquelas questõezinhas que é mais decoreba, aqueles detalhezinhos das leis e tal, eu comecei a fazer muito flashcard para chegar no dia da prova com o máximo de conteúdo memorizado e com o máximo de lacuna fechada de conhecimento, né, para conseguir ter o melhor desempenho possível. Gabriel, eu sempre gosto de abordar nas entrevistas, além da parte técnica, da parte subjetiva do concurso, que é o mental. Sobre a ansiedade, o nervosismo, a cobrança que nós temos com nós mesmos, né, para poder passar, ter um bom desempenho. Como que você cuidou desse seu outro lado durante toda essa jornada aí de 2 anos, que é tempo, né? Sim, isso é fundamental. Essa parte subjetiva eu acho que pode ser o diferencial entre a aprovação e a reprovação. Apesar da pessoa às vezes estudar muito, o mental pode jogar tudo por água abaixo. Então eu procurei colocar o tempo inteiro na minha cabeça que eu estava dando o meu melhor. E eu realmente estava dando o meu melhor. Então eu pensei assim, cara, o meu resultado na prova vai ser o reflexo do que eu estou fazendo. E se eu não passar nessa, não tem problema. Eu vou continuar estudando e só vou parar quando passar. Isso foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. A segunda coisa foi o seguinte, eu pensei, já que eu estou me dedicando a esse projeto, e é um projeto que é um projeto de vida, porque eu quero estudar para mudar a minha vida, para mudar o meu padrão de vida, e é da minha família também. Então eu vou me dedicar de cabeça nisso. Então eu respirava concurso público. Esses 2 anos, eu praticamente só via conteúdo sobre concurso público. YouTube eram vídeos de técnicas de estudo, eram vídeos de professores ensinando a estudar, eram vídeos do Estratégia de outros aprovados também para motivar, eram aulas, eram materiais, era PDF, eu só lia PDF. Os únicos 2 livros que eu li durante esses 2 anos foram voltados para concurso. Era um livro sobre como estudar e o outro livro sobre mindset, sobre como pensar, né, de forma positiva e produtiva para estudar. Então eu respirei isso na minha vida. Os meus amigos, assim, não me viram mais praticamente, assim, eu não saía praticamente mais. Minha namorada também teve que se adaptar, porque eu praticamente ficava enfurnado só estudando. Então, porque foi isso, meu pensamento foi esse. Falei, cara, vou me dedicar de corpo e alma nesse projeto, sabe? Porque eu quero muito passar. E eu vou dar o meu máximo. Já que eu resolvi me dedicar a esse projeto, eu vou me dedicar com todas as minhas forças. E foi isso. Você pensou em algum momento em desistir ou lá no fundo você tinha certeza que ia dar certo? Não, jamais eu pensei em desistir. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. É claro que a gente não sabe do futuro, mas eu fui para a prova com certeza que eu ia passar. Falei assim, eu já me via auditor. Eu já me via, sem brincadeira, eu já me via até fazendo entrevista na Estratégia, assim, tipo assim, pensando já, caraca, imagina se eles me chamam e tal, não sei o quê. Já me via assim com a cabeça, cara, aprovado. Cocriação da mente. Cocriação, Eu pensei, assim, sem brincadeira, eu me via aprovado, assim. Claro que eu sabia que eu não tenho poder sobre o futuro, mas o meu pensamento era todo de que eu ia passar. Mesmo que não desse na primeira vez, eu ia tentar de novo, eu não ia parar e eu só ia parar realmente quando eu fosse aprovado. Você não tem poder sobre o seu futuro, mas tem sobre o seu esforço. Exatamente. E todo esforço ele é recompensado. Isso eu posso Pode falar. demorar o tempo que for. Exatamente. Eu não me arrependo nem um pouco desse tempo que eu fiquei estudando, nem um pouco. É isso mesmo. A colheita é certa. Sim.
plantio e a colheita é certa no mundo dos concursos. Gabriel, como que foi então a sua execução de prova, né? Que foi aí o dia que mudou então a sua história. Conta pra gente se você tem alguma estratégia, não sei, de começar pelas de maior dificuldade, facilidade, ou se você segue a ordem natural, dá a dica aí pro pessoal. Foi até engraçado você tocar nesse ponto, porque eu fiquei muito ansioso. Foi engraçado, porque eu tentei me acalmar, mas chegou no dia anterior da prova, eu fiquei muito ansioso. Acordei de madrugada, com dor de barriga, de ansiedade. Falei, ferrou, vou chegar na prova, não vou conseguir fazer a prova direito, vai me desconcentrar. Tomei um remédio para ver se me ajudava, mas eu fui para a prova ainda com a barriga mal. Então eu fiquei meio abalado, mas tentei manter a calma. Falei, não, vou manter a calma, vou fazer as questões, não vou deixar isso me abalar. Então, quando eu comecei a fazer a prova, a minha estratégia era a seguinte: como eu não podia zerar nenhuma matéria, eu pensei, bom, vou dar uma passada pela prova inteira e vou fazer pelo menos uma questão de cada matéria que eu olhe e saiba, eu tenha muita certeza da minha resposta naquela questão. Foi o que eu procurei fazer. Português, todas as matérias, eu fui na ordem que as matérias vieram, mas fazendo apenas uma, eu lia todas as questões e via qual delas era a que eu mais me sentia seguro para responder. E eu fui fazendo isso em todas. Depois eu voltei, aí eu comecei por português, vi o que dava para fazer relativamente rápido de português e marcava as que eu via que tinha que demorar. Por exemplo, questões que tinham um texto muito grande, era uma interpretação de texto, então eu falava, bom, essa daqui eu acho que eu vou deixar para depois, porque não posso perder muito tempo aqui. E eu fui fazendo isso em todas as matérias. Então eu dei uma primeira passada, depois eu dei uma segunda passada fazendo o que eu achava que dava para fazer relativamente mais rápido, e depois eu fui fazendo as que eram mais complicadas, assim. Só que ainda assim, não deu tempo de fazer todas. A primeira prova foi bem difícil, assim, ela tinha questões complicadas, questões que demandavam tempo de resolver. Então, acabou que no final da primeira prova, o fiscal falou que estavam faltando 10 minutos para recolher as provas e ainda tinha questão que eu não tinha nem feito. Eita. Não tinha nem olhado a questão, faltando 10 minutos. Algumas questões eu, infelizmente, tive que chutar. Aí foi loteria, umas eu acertei, outras eu errei. Mas, graças a Deus, acho que eu consegui fazer com certeza, eu acertei várias, né? A grande maioria. E aí, para a segunda prova, também ainda fui meio mal, assim, da barriga, mas já veio, apesar de vir uma prova extensa, veio mais tranquilo, eu achei, um pouco do que a primeira prova. Então, eu consegui fazer com mais calma, consegui fazer a discursiva também bem, fiz rascunho, depois passei a limpo, e aí já comecei a me acalmar mais, falei assim, bom, pelo menos a segunda prova eu consegui fazer mais tranquilo do que a primeira. Apesar de eu terminar também no laço, foi mais tranquilo. É o que você disse, né? Às vezes o nervosismo pode colocar tudo a perder. Não Sim. foi seu caso, mas te gerou ali, né? Sim. Um estresse, uma correria. Sim. E eu tentei me acalmar. E quando você viu, então, que você tinha feito uma boa pontuação depois da prova, qual que foi sua reação? Foi meio surpreendente, porque, na verdade, eu saí da prova, meu pai me deu uma carona para voltar, e ele perguntou como é que foi a prova, não sei o quê, e eu falei, cara, acho que não deu. Acho que não deu porque estava muito difícil, eu saí com dor de cabeça, fiquei 2 dias com dor de cabeça depois daquela prova, e eu saí achando que realmente, falei, cara, eu acho que eu zerei economia, porque economia foi a única matéria que eu achei muito difícil, assim. Tudo bem que eu só chutei realmente uma questão, mas todas as outras questões que eu respondi assim, eu achava que poderia ser uma outra. Eu respondia uma questão, mas eu achava, putz, mas pode ser que seja outra. Mas, bom, tem que escolher. Então, e aí, no final, eu não zerei a economia, inclusive me dei até bem em economia. Mas quando eu fui corrigir a prova, quando eu cheguei em casa, que os professores do Estratégia estavam lá fazendo a correção, gabarito extraoficial, que eu comecei a conferir as minhas respostas com as respostas dos professores, eu falei, opa, começou a bater tudo. Deu bom. Deu bom. Falei, caraca, tá batendo tudo. Falei, pô, acho que eu tenho chance agora. E aí o meu gabarito, na verdade, o gabarito final, fiquei só 2 pontos atrás do que eu tinha visto com o gabarito dos professores de estratégia, então no final foi ótimo pra mim. Que alegria, né? Foi incrível. 13º lugar é incrível. Sim. Incrível estar dentro, né? Principalmente aí no
nos 15 primeiros, é muito Sim, bom. foi. Eu nem imaginava, sinceramente, assim, para mim, se eu tivesse passado em último, eu estava felizão. Eu nunca ia imaginar que eu ia passar nessa colocação. Foi bem surpreendente. Gabriel, agora eu acho que essa resposta é sim, mas vou fazer a pergunta. Você agora pretende aposentar a caneta, chegou no seu objetivo final ou vai continuar estudando? Não, vou aposentar a caneta. A resposta é sim. Muito provavelmente vou aposentar a caneta, porque esse era o meu concurso final. Era o que você queria. Era o que eu queria. Então, daqui eu não tenho mais para onde... Ser auditor da Receita agora é só desfrutar, fazer uma excelente carreira, né? Sim. Como que você considera o Estratégia Concursos nessa trajetória? Fundamental. Sim, sem estratégia não teria passado, porque os materiais são muito bons. A trilha estratégica foi fundamental na minha aprovação. Os professores são excelentes, todas as aulas são muito, muito boas. E todo o conteúdo que o Estratégia faz no YouTube, de motivação, os aulões, sabe? Tudo isso, a plataforma é muito boa, então o Estratégia é fundamental, foi simplesmente fundamental na minha aprovação. Tenho certeza disso. Você tem uma dica de ouro para nos dar, algo que foi essencial na sua aprovação? Claro que toda a sua entrevista foi uma dica de ouro, mas algo que você queira complementar. Olha, eu tenho duas coisas para falar que eu acho que fizeram toda a diferença na minha aprovação e farão na de qualquer pessoa. Faça muitos exercícios, pratique muito e não menospreze a discursiva, porque eu subi muitas posições. Eu estava em 68 antes da discursiva, só com a correção da objetiva, e depois eu subi para 13º, só com a minha nota da discursiva. Isso pode acontecer para o bem, mas pode acontecer para o mal também. Você pode ser eliminado ou cair muitas posições. Então, não menospreze a discursiva, pratique. Se a sua prova tem discursiva, pratique muito a discursiva para você ter um bom desempenho e alavancar ainda mais a sua posição. É isso, aprendendo com quem passou, pessoal, com quem foi aprovado, teve excelência nessa jornada. Eu quero te agradecer, viu, Gabriel, pela entrevista, por tudo que você contou aqui pra gente. Obrigado, muito parabéns obrigado. mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada também pela audiência. Se quiser ver outras histórias incríveis dos nossos aprovados da Receita, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Tchau, tchau.